Olá, meus amigos, sardinhada de todas as idades, o Elton na área, diretamente de uma pessoa. Irei olhar com vocês as principais informações atualizadas da Melius e suas ações Cash 3. Em relação à companhia, não temos nenhuma atualização, nada importante. Quer dar uma olhada nas principais informações, como se dá lucro, receita está crescendo, não está crescendo? É só vir aqui, ó, playlist. Vai lá na playlist do setor de tecnologia. Tem todas as principais informações atualizadas da companhia, incluindo o último resultado trimestral, beleza? Então hoje eu vou olhar com vocês informações atualizadas que não envolvam diretamente a empresa. Aqui, ó, Melios, parece que amarraram, meus amigos, a cabeça de um burro aqui nessa região do 1,20. Ela não tá conseguindo escapar daqui nem a pau. Ela escapa um pouquinho, bate no 1,30, lá vem força vendedora. Mesma coisa nessa semana. É 1,30 não, é 1,40. Chegou próximo de 1,40, já começa a tomar choque, ó. Aqui, ó, 1,38 ela bateu nessa última semana, e depois já voltou. Ela foi literalmente do céu ao inferno. Por que eu chamo do céu ao inferno? O céu é o seguinte, era falar assim, olha, eu vou romper essa região importante aqui, ó. A zona do 1,40. Mas não rompeu. E já veio aqui na parte de baixo, rompendo a região de suporte. Pelo menos no último pregão se segurou, não perdeu ela, mas já deu uma fisgadinha aqui abaixo, renovou por alguns centavos. Região importante agora é 1,16. Perdeu 1,16, na minha opinião, são grandes as chances de ir lá no real. Então eu vou olhar aqui com vocês o que que pode ajudar aqui o preço a dar uma reagida, ou seja, e tocar pelo menos ali novamente na região do 1,40, ou fazer com que um preço dê uma lapada aqui para baixo. Certo? Então, o que que nós temos que contextualizar sempre, para não perder isso de vista? A Melius é uma empresa de crescimento, é uma empresa que os seus resultados, eles estão muito ligados aos indicadores macroeconômicos. Então, a economia vai bem, as ações da Melius, teoricamente, é para acompanhar, é para ir bem. Então, a economia vai mal, as ações da Melius, na teoria também, vão mal. E o que é que eu chamo a atenção? Na última semana tivemos a divulgação de notícias muito boas relacionadas à nossa economia. A prévia do PIB referente ao mês de julho, ele veio aqui excelente, enquanto que o mercado estava esperando um crescimento de 0,3%, o crescimento foi aqui de praticamente 1,2%, ou seja, 4 vezes mais do que o mercado estava esperando. E com esse crescimento, o PIB, que já estava tendo várias projeções de crescimento aumentando, né, cada vez mais nos últimos pregões não, últimas semanas, de acordo com o Boletim Focus, o que eles estavam estimando agora crescer 2%, o que já foi uma revisão aqui, já aconteceu várias revisões até chegar a esses 2%, agora o mercado está esperando ali um crescimento próximo dos 3%. Ou seja, aqui no Brasil tivemos excelentes notícias, meus amigos. De acordo com o Boletim Focus, ó, o último Boletim Focus, certo? Isso aqui foi antes da divulgação da prévia do PIB, porque o Boletim Focus é divulgado na segunda e a prévia do PIB acho que foi na quarta, na quinta, não lembro agora de cabeça. Eles estimavam que nosso PIB deveria crescer nesse ano 2,39%. Provavelmente agora, nessa semana, já vai estar aqui 2,6%, próximo dos 2,7% que nós vimos ali. E se esses resultados continuarem vindo assim, a expectativa é que ele vai aumentar mais ainda. E inflação, por exemplo, inflação, ó, 11ª semana consecutiva de queda, de acordo com o Boletim Focus. Há 4 semanas estava lá em 7%, agora está em 6,4%. Eu vejo que no cenário nacional as notícias são boas. Então por que Melius não está saindo do canto? Aí é que vem o mistério, porque muitas empresas, vou pegar aqui por exemplo, ó, eu sempre pego Magazine Luiza porque ela tem uma liquidez muito boa, ela negocia muito papéis, a média de negociação da Magazine Luiza é de 500 milhões para cima. Nessas últimas semanas negociou no último pregão, né, 700 milhões, teve vencimento de opções, isso ajuda. Veja que, no mais ou no menos, a Magazine Luiza ela também tá enrolada, ó. Ela tá se enrolando aqui, ó. Mas ela tá se enrolando tem aproximadamente 3 semanas. Se você for pegar as outras semanas, ó, o preço tava mais abaixo. Se pegarmos aqui outra empresa grande do varejo, a Via, nós vamos ter algo mais ou menos parecido, ó. A Via. A Via, ela tá se enrolando aqui também, ó. Ela tá se enrolando desde a metade de agosto. Mas antes, ó,
Pegar as regiões que ela estava operando antes, né? A parte de cima, parte de baixo. Parte de cima, parte de baixo. O preço está subindo. Na Melios, não. Na Melios, as ações começaram a se enrolar ali na metade de agosto. A Melios, ela tá voltando a negociar agora na mesma região de preço que ela estava no início de agosto. E se eu abrir o gráfico aqui, ó, abrir o gráfico, ela tá agora na mesma região que ela negociou ali em junho desse ano. Enquanto que essas outras empresas de varejo, em junho desse ano, elas estavam aqui, ó. Estavam nas suas regiões de mínimas. Ou até aqui, ó, início de junho, estavam aqui. Não tão nem próximo da sua região de junho. Via, ó, por exemplo. Não estou comparando as companhias, certo? É porque elas são empresas de varejo. Julho desse ano, Via estava lá embaixo, região de mínima do ano. E no início estava por aqui, ó. E onde ela tá? Não voltou a bater ainda na região de junho. Melios não, Melios está abaixo dessa região de junho. Via tá negociando agora na mesma região de maio. Um mês e menos, né? E Magazine Luiza tá na mesma região agora também de maio. Mas veja que o desenho desses outros papéis é algo mais ou menos assim, ó. Eles avançaram, recuaram, depois avançaram de novo. Aí sim, lateralizou. Empacou. Melios não, Melios só avançou um pouquinho, recuou e empacou. Tá aqui empacada entre 1,20 e 1,40. Muito provavelmente é porque o mercado tá esperando menos da Melios no curto prazo, por exemplo. Tem como saber se é isso ou não? Não, isso aqui é apenas uma especulação, porque outros papéis que são de empresas maiores, empresas já consolidadas no setor que elas atuam, que é um setor que o pau quebra, isso tem que ser levado em consideração. Varejo é um setor de margens pequenas, varejo é um setor que você tem uma concorrência muito grande e que você tem que lutar bastante para conquistar um lugarzinho ao sol. E muitas vezes você pode até perder o seu lugarzinho ao sol. Então a Médios ela está inserida nesse contexto. E sem falar que apesar desse resultado aqui animador no Brasil, os dados vindo do estrangeiro não são nada bons. E nessa semana vamos ter aqui a reunião do Banco Central do Brasil e Banco Central dos Estados Unidos na mesma data. E a decisão da taxa de juros também vai ser na mesma data. Os Estados Unidos, eles divulgam a taxa de juros no meio do pregão, eles gostam de emoções. Às 15 horas da tarde do dia 21, o Banco Central dos Estados Unidos divulgará a nova taxa de juros. Provavelmente teremos um aumento de 0,75%. Alguns mais pessimistas preveem até uma alta de 1%. Né? O mais provável de acontecer é uma alta de 0,75%, assim como aconteceu nos dois últimos encontros do Banco Central. E aqui no Brasil, os especialistas estão esperando uma estagnação, mas eu, sinceramente, eu espero que o Banco Central aumente aí 0,25, 0,5. Eu estou me baseando nas palavras do próprio Campos Neto, que falou que ia ter que fazer um aumento residual aqui dos juros no Brasil. Eu não sei se ele vai deixar para fazer isso ou nas próximas reuniões do Banco Central. Aí vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas isso tudo traz muita volatilidade. Lá nos Estados Unidos, eles estão lutando contra uma inflação histórica. E para isso, eles estão aumentando a taxa de juros do país. O que acontece quando a taxa de juros dos Estados Unidos sobem? Sobe a remuneração dos títulos do Tesouro norte-americano. Então isso faz com que investidores, que não são investidores, né? Investidor é o jeito de falar, são especuladores, porque eles querem um dinheiro fácil, ou um dinheiro fácil e eles têm um risco maior, ou um dinheiro não tão fácil assim, mas que tem um risco muito menor. Então 4% para eles, que é a estimativa dos juros aqui no final desse ano nos Estados Unidos, 4,5%, 4,25% é muita coisa para esses países. Então eles preferem botar os recursos deles, que são trilhões de dólares, lá nos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, do que deixar aqui em mercado como o Brasil. Aí as empresas, os grandes, aliás, desculpe, que investem aqui no Brasil, eles procuram setores mais seguros, como por exemplo, setor elétrico, setor de saneamento vai depender muito, mas geralmente empresas mais sólidas, vão para as empresas mais sólidas. Vale, Petrobras, não é à toa que Petrobras está subindo tanto aí. Agora tá dando a corrigida? Tá dando a corrigida. Vamos ter época eleitoral, tudo isso aí traz volatilidades adicionais. Aí essas empresas do varejo, elas são menos preferidas por esses investidores maiores. Agora, claro, o que é que eles viram? Cara,
Batemos demais no varejo. Vamos dar subidinha neles. Ganhamos aqui na queda. Vamos dar uma subidinha. Depois, se o negócio azedar, a gente sai do varejo e vai para outras empresas. É aí que entra o negócio da Melius, porque dessas empresas que eu falei, ela é a única que está aqui na região do R$ 1. Aí vem o risco do grupamento, né? Vamos ver SEAB. SEAB é outra que o mercado gosta de bater nela. SEAB 3, ó, tá lá nos R$ 3. Ela chegou a bater aqui, ó, 2,12 e o mercado não conseguiu derrubar lá abaixo dos R$ 2. E Melius tá aqui 1,01, foi a mínima histórica e são grandes as chances, ó. Porque a região de defesa, o que que nós temos que ver, ó? Na Melius é isso, ó. Ali entre junho e início de agosto, não estavam conseguindo derrubar abaixo de R$ 1 e também os compradores não estavam conseguindo subir acima de 1,20. Aí vejo que os compradores conseguiram botar aqui, não conseguiram ultrapassar 1,50 e a região de defesa dos compradores agora está no 1,20 e região de defesa dos vendedores está no 1,40. O comprador tentou romper aqui, ó, uma, duas, três vezes. A última vez foi na última semana, região do 1,40, não conseguiu. Não rompe para cima. O que eles vão tentar fazer, os vendidos? Romper para baixo. Aí ficaria algo mais ou menos assim, ó. Entrou a defesa vendedora. Vendedores foram encarcados. Tentaram reagir. Não conseguiram derrubar. Encarcaram de novo aqui. Tentaram reagir. Se seguraram. Tentaram reagir. Agora, se bater e romper, se segurar, fechar abaixo de 1,20, botar fechamento ali abaixo de 1,20, já aumenta a probabilidade de buscar lá a zona de R$ 1 e voltar aí o fantasma do grupamento. Tem como nós sabermos que isso vai acontecer? Não, não tem. Só temos como fazer o planejamento, traçar nossas estratégias, diversificar nossas carteiras, lembrar que estamos aí na beira das eleições, lembrar que os juros nos Estados Unidos e no mundo estão subindo e esses países, eles têm títulos que atraem esses especuladores para os seus mercados. E aqui nos mercados mais complicados, a tendência é que a volatilidade dê uma aumentadinha. Por enquanto, até que o mercado está se segurando bem, sinceramente, aqui no país. Mas na última semana, as notícias boas no nosso mercado não foram suficientes para se sobressair sobre o contexto internacional. A nós, pobres sardinhas, só nos resta aguardar as cenas dos próximos capítulos.